Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje, bem-vindos todos aí a mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre direito penal, mais especificamente sobre o crime de violação sexual mediante fraude. Esse é um crime que está previsto lá no artigo 215 do Código Penal e ele é um crime muito importante porque tem uma incidência grande em prova pelas similaridade que tem com o crime de estupro e outros crimes de ordem sexual. E muitos alunos eles se confundem no momento de fazer a questão por uma questão simples de interpretação. Então por isso que eu achei por bem trazer esse crime aqui e colocar para vocês algumas situações específicas do crime de violação sexual mediante fraude. O crime de violação sexual mediante fraude, ele está definido no artigo 215, como nós falamos, com o seguinte texto: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse é o texto do Código Penal que define o crime de violação sexual mediante fraude. Importante destacar nesse crime é que, diferentemente do crime de estupro, por exemplo, o crime de violação sexual ele tem por base não a violência ou grave ameaça, mas sim a fraude que está por trás da prática de um ato. Seja a conjunção carnal propriamente dita, seja a prática de ato libidinoso. No crime de violação sexual, você pode ter o consentimento da vítima para a prática da conjunção ou do ato libidinoso. Porém, esse consentimento ele foi conseguido por intermédio de uma fraude do agente para que conseguisse aquele consentimento. Então, toda vez que vocês se depararem com uma situação em que não se fale de violência ou grave ameaça, mas sim de meios, artifícios fraudulentos para obtenção do consentimento, nós estamos diante do crime de violação sexual mediante fraude. Pode ser qualquer tipo de fraude, como o próprio texto diz, fraude ou outro meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima. Ok? Então, assim, muito importante, não se fala de violência ou grave ameaça e nem se fala de não consentimento. Nós estamos falando de fraude para que o agente ele consiga a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Nós precisamos também ter ideia aqui do que seria a conjunção carnal, né? Ou o que seria o ato libidinoso. A conjunção carnal é a cópula normal, é o coito vagínico, ou seja, a introdução do pênis na vagina. Já o ato libidinoso é aquele que visa o prazer sexual do agente. Ele deve ser, para que seja caracterizado como ato libidinoso, esse ato ele deve ser ofensivo ao pudor coletivo. Ok? Ele deve constranger a moral média sob o ponto de vista sexual. Outra coisa importante é o seguinte: para que o ato ele seja considerado libidinoso, ele tem que ter obrigatoriamente a finalidade de satisfação do agente de uma luxúria ou de uma lascívia. Não necessariamente o agente ele precise encostar na vítima, ok? Se o ato do agente ele for com o intuito de satisfação de lascívia própria,
ele pode não necessariamente ter que encostar no agente. Obviamente fica muito mais fácil de caracterizar quando há essa proximidade com a vítima. Por exemplo, um encoxamento, você se esfregar de forma constrangedora na vítima. Mas também podemos caracterizar como um ato libidinoso, sem se encostar na vítima, o fato da pessoa diante de uma mulher, por exemplo, que é o que mais costumeiramente a gente vê, que atrai a pessoa sexualmente, ela comece a se masturbar em público, então isso também é considerado como um ato libidinoso, ok? Acredito que por hoje é só, não esquecendo de que, por favor, leem o artigo 215 do Código Penal, que prevê o crime de violação sexual mediante fraude. Lembrando, violação sexual mediante fraude não importa em violência ou grave ameaça, mas sim fraude para que o agente consiga satisfazer-se sexualmente, seja pelo coito vaginal, seja por ato libidinoso. Por hoje é só. Agradeço mais uma vez. Gostou do vídeo? Por favor, deixe aí o comentário. Um abraço, até a próxima.